pessoal! Hoje nós temos um convidado muito especial. Ele é cliente da Valente Comunicação e Marketing, tem uma história muito bacana de vida e principalmente profissional. Tudo bem? Mais uma edição do nosso Impressão Digital Podcast. É um prazer ter você aqui com a gente. Bom, o nosso convidado hoje é professor universitário, palestrante, especialista em marketing, negociação, liderança, gestão, comunicação e vendas. Já soma 16 anos de experiência, hein? Ele também tem o seu podcast que se chama Pode Professor? Acertei no nome, né? Acertou sempre. Pode, uma vírgula ainda. Muito bem, doutor. Na TV, ele participa do quadro Mais Empreendedorismo, no programa Ver Mais, da RIC TV Londrina, com a nossa amiga Sara Presotto. Ele é filho do Carlos e da Sandra e irmão da Tati. Hoje você vai conhecer a impressão digital de Renan Lafranchi. Coisa boa! Oi, Renan, obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, é um prazer estar com vocês aqui, né? Na impressão. Hoje eu vou deixar minha impressão digital aqui, vai ser marcada. Aqui, ó, joinha, aqui, ó, impressão, aqui, ó, impressão digital. Bem. É um prazer, obrigado, viu? Vocês que são referências para nós aqui, eu estando aqui, é uma coisa maravilhosa, obrigado. Você também é referência para nós, viu, Renan? Bom, Renan, para a gente começar, vamos conhecer um pouquinho mais do Renan, parte profissional, pessoal também. Conta um pouquinho onde você nasceu e onde você cresceu. Vamos lá, gente. Cresceu bastante, né? Cresci bastante, né? Eu sou de Pirassununga, São Paulo. Opa! Né? Ali, né, tem duas vertentes quando se fala de Pirassununga. A primeira que é muito famosa e conhecida como a Esquadrilha da Fumaça, aquela coisa toda. E também tem da Pinga 51, né? Não, a gente podia falar aqui a marca, mas a gente fala muito sobre isso. É, verdade. E Pirassununga é uma cidade de interior, né? Pequena, então eu não falo que eu cresci em Pirassununga, porque pela profissão do meu pai, nós moramos no Brasil inteiro. Né? Então, a cada 2, 3 anos era um estado que a gente morava. Só no fim de ano mesmo, que era Natal, Ano Novo, que reunia os familiares que nós íamos para lá. E dividia entre Jaboticabal, que é interior de São Paulo também, e Pirassununga. Mas eu tenho boas lembranças, tenho muitos amigos, né, que estão lá ainda. Mas eu falo que eu cresci no Brasil inteiro, né, gente? Você rodou um pouquinho, né? Bom, a gente vai tirar um pouquinho disso tudo de você hoje. Sim. Mas você nasceu, então... Você não tem o sotaque porta-porteira porque você não ficou lá, então. Não. Na verdade, eu falo que... Bom, a gente morou Salvador, Norte, Nordeste, né? Então, em cada lugar que a gente ficava, a gente pegava um sotaquezinho diferente dali, né? Então, nunca era um sotaque, assim, né? Então, e eu acho legal isso também, Cris, porque como nós morávamos a cada 2 anos em um estado, em uma cidade, a gente mora num país que tem vários países dentro dele, né? Uma cultura, é uma miscigenação muito grande. E isso foi legal, que me deu uma certa resiliência para lidar com as pessoas, para eu entender mais as pessoas. Com mudanças, né? Com mudanças, porque eu entendo, por exemplo, o que o pessoal lá de Roraima, onde eu morei 3 anos, eles passam. Eu entendo que o pessoal de Manaus passa, o que o pessoal do Mato Grosso do Sul passa, o pessoal do Norte. Então, isso me deu uma certa resiliência para lidar com as situações, mas principalmente com pessoas, né? Então, a gente... Uma baita de uma bagagem, né? Com certeza. E você sabe que eu não tinha tido isso antes de começar a trabalhar com pessoas, né? E eu falei, nossa, mas... em alguns insights que eu estava tendo, eu falei, poxa, ter tido isso, né? Ter viajado o Brasil todo devido à profissão do meu pai, me deu uma bagagem maravilhosa. Então, se você fala para mim, o que tem para comer lá no Belém do Pará? Eu falo, pô, Belém do Pará tem um açaí sensacional, tem um tacacá, tem... Então, assim, eu conheço um pouquinho aí do que... Né? E aproveitando esse gancho que você falou que é filho de militar, né? Por isso que você viajou o Brasil todo, mudou muitas vezes. Mas conta pra gente, como que é ser filho de um militar? Como que é assim, esse dia a dia, né? Porque a gente sabe que tem... É fácil. Eu acredito que, claro, tem muitos pontos positivos. Em algum momento você se questionou pelo fato, eu sou filho de um militar, isso pra mim
é chato em relação a isso, ou muito bacana em relação Pesava a outros, isso né? pra você ou não? Eu digo, Cris, eu digo que não pesava, mas assim, a experiência de ser filho de militar, é que a gente hoje está vivendo, claro, um momento que meio que distorceu aí algumas coisas, mas ser filho de militar me fazia me posicionar de uma outra maneira, né? Então, assim, o que eu aprendi com meu pai? A disciplina, que é o que o militar tem. Não só a disciplina de levantar cedo. As pessoas falam assim, você é filho de militar, como é que você levantava? Bom dia, levanta! Eu falo, não é assim. Meu pai não é esse, gente. Eu falo que meu pai é um militar. Se você sentar com meu pai, você passa horas com ele. Meu pai é maravilhoso, né? Meu pai foi o nosso herói, meu e da minha irmã. Mas ser filho de militar me fez repensar a disciplina, a hierarquia, a respeitar realmente os mais velhos, né? Porque o militarismo ele tem isso de você... Sim. Ele é o teu superior, ele é mais novo que você, mas eu chamo ele de senhor. Então eu tenho comigo isso, né? Às vezes eu chego em alguns lugares e falo, senhora, o senhor, que eu vejo que é mais velho. Tem gente que não gosta, aí quando a pessoa não gosta, mas me ensinou a ter essa disciplina, a ter... e daí também a ter algumas atitudes, né? Então na escola, por exemplo, tinha muitos professores que falavam de alguma maneira, ou não que falavam mal, mas distorciam aquilo que eu realmente sabia que não era. Então eu questionava. Professor, não é bem assim, mas como que você sabe que não é assim? Não, porque eu tenho meu pai militar, ele me ensinou, né? Não coisas políticas, coisas de história mesmo. Sim, né? Sim. Então, e claro que eu sempre, qualquer coisa que eu fazia, eu pensava no meu pai. Eu falei, gente, meu pai, meu Deus do céu, meu pai, se meu pai pensar nisso, meu pai. Porque a gente foi criado naquela questão da regra. Apesar que eu falo que a minha mãe era mais coronel do que meu pai, né? Então... E não teve essa questão assim, pelo seu pai ser militar, falar, eu quero que você siga a carreira militar. Não, teve. Eu cheguei a fazer a prova, né? Então, meu pai... ele se formou na AMAN, que é a escola militar, da Academia Militar das Agulhas Negras, que é onde você entra ali e você tá, né, é uma coisa que é pro resto da vida, né? Então, é a escola maior do Exército, né, tirando as outras forças. Mas eu cheguei a fazer sim. E a minha mãe, ela não queria que eu fosse militar. Ela, não, filho, a mãe não gostaria que você fosse. Um da família já tá bom, né? Eu acho que por ela ter passado muito tempo longe da mãe, da minha avó, da família dela, ela fala, não sei se eu quero isso pra você, embora seja uma profissão linda. E toda vez que eu vejo o meu pai no quartel, eu me emociono, porque o hino nacional toca, eu já me arrepio, porque o tanto que eu ouvi o hino. Mas assim, é uma coisa que... Mas eu cheguei a fazer a prova, não passei. Claro, porque era concorridíssimo. Na época, era 300 vagas para o Brasil todo. Isso foi aonde? Isso foi em Apucarana. Eu tinha 16 anos. Já estava por aqui, então, no nortão do Paraná. Já estava aqui, porque meu pai tinha se aposentado, né? Ele voltou para o Exército novamente com algumas vagas. Mas eu cheguei a fazer. Aí eu não passei, ele falou, filho, então tá tudo bem, segue aí a área da comunicação. A minha mãe já tinha uma visão. Ela falava assim, você não faz jornalismo, por que você não... Né? Aí meu pai falou assim, mas no Exército tem área de relações públicas, que você não pode fazer também. Mas eu cheguei a fazer e ficou assim, ficou tudo bem, ele não ficou chateado tal, e você cresceu com vontade de fazer o quê? Jornalismo mesmo? Alguma coisa nessa área de comunicação? Com 17 anos eu participei na minha escola de um projeto que chamava Junior Achievement, que é um projeto que veio de fora, né, que era comandado por pelo Sistema S. E dentro desse projeto você selecionava 30 alunos com uma prova para fazer parte e abrir uma mini empresa. Então você selecionava o diretor de marketing, diretor financeiro, o presidente da empresa, né? E aí era uma concorrência entre as escolas. E aí eu lembro que as pessoas falavam, Renan, você vai ser o diretor de marketing. Eu falei, por quê? Não, porque você é comunicativo, você é criativo e tal. Então já tinha aquela ideia. Aí nós tínhamos voluntários. Esses voluntários eram empresários da cidade que disponibilizavam o seu tempo para ensinar os jovens a como empreender, a como montar ali. Eu lembro que nós fizemos bolsas descartáveis, acho que alguma coisa assim. E aí tinha o fluxo de caixa, tinha, né, a linha de produção, aquela coisa toda. E eu lembro que essa profissional de marketing que trabalhava na escola, ela me ensinou muito.
Então, hoje o que eu ensino, né? Então, desde um básico de um planejamento estratégico, de uma análise SWOT, de uma questão de comunicação, eu falei, pô, esse negócio é legal, hein? Putz, que legal. Começou aí, então. Começou aí, porque daí eu tinha que falar, daí ninguém gostava de falar, quem que vai? O Renan. Aí eu ia falar, gente, o projeto é esse, é isso, tinha que ir atrás de patrocinadores. Então lá, e eu falo que talvez eu fui abençoado, né? Que no meu primeiro ano, com 18 anos, para entrar na faculdade, eu já sabia o que eu queria. Enquanto muitos ainda se debatiam, faziam um cursinho, não sei o que eu quero. E tal da medicina na época estava muito em alta, então faz cursinho, vai para direito, faz não sei o que. Eu falei, gente, eu vou fazer marketing. Gostei. Entrei na faculdade, primeiro ano, já me apaixonei. Graças a Deus também, no meu primeiro semestre de faculdade, consegui um estágio na minha área de marketing. Que bacana. Então foi tudo meio que encaminhando, assim, foi caminhando, sabe? Mas antes eu pensei em ser jornalista. Eu pensei em ser fisioterapeuta. Você acredita? Fisioterapeuta. Por quê? Porque eu sou de tato. Eu gosto de pegar. Olha só. Eu sou sinestésico, então eu fisioterapeuta... Eu acho que eu te vejo mais no marketing mesmo, na comunicação. Eu falei, Ninguém nunca sugeriu assim pra você, falou, Renan, pela sua altura, você não quer ser um jogador de basquete, vôlei, qualquer coisa nesse sentido? Todo mundo que me encontra já foi jogador de basquete? Joga. E assim, gente, não pode ser um vôlei, não pode ser... Tem que ser basquete. Né? Eu segui aí, eu tenho um caminho na natação muito bom, graças a Deus. A minha família toda, né? Então eu fui campeão brasileiro, de natação, paranaense, brasileiro. Fala mais aí pra gente. A envergadura aqui, só batia assim, Cris, era sensacional. Quer dizer, eu e você numa piscina, na hora que eu tô pulando, você já tá chegando lá. Chegando já. Mas a família do meu pai tinha muito isso, né? Então o meu pai, além dele ser militar, ele se formou em educação física dentro do exército. Então meu pai fez todos os esportes, meu pai é do esporte. Ele olha minha barriguinha e fala assim, filho, preciso começar a fazer um esporte aí e tal. Meu pai nada 1.000 metros por dia. Nossa. Caramba. Com 73 anos. Que legal. Então ele é... Mas seu pai é alto assim que nem você? Ou não, o pai... ele tá em 1,83 m, né? A família inteira do meu pai, mas eu sou o mais alto, mas todos são altos. E aí ele começou a me incentivar, filho, vamos fazer um esporte, vamos fazer um esporte. Eu comecei a gostar da natação. Sim. E é um esporte que é completo, né? Eu falo que eu acho que é um dos melhores esportes que tem. E pela minha envergadura, os técnicos começaram, esse cara vai longe, esse cara vai longe. Então eu fui treinando, eu treinava 3 horas por dia, todos os dias. E aí comecei a participar de campeonatos. Onde que era esse treinamento? Aqui em Londrina já? Isso, era na antiga Wet Sport. Wet. Né? Aquela academia... Isso, antiga Wet, uma academia maravilhosa e tal. Sim. Então nós começamos lá... Depois nós fomos para Arel, que é o clube, né? Que daí eles abraçaram aí o time de natação de Londrina. E aí eu comecei a competir. Competições mesmo, fora. E aí chegou uma hora que a Federação de Esportes da cidade falou, não, nós vamos patrocinar a natação de Londrina. Então a gente tinha um uniforme e tal, aquela coisa. E até uma bolsa. Eu lembro que a gente ganhava R$300 uma bolsa atleta, né? Entendi. E aí eu comecei, e aí fui pra fora, fui começar, e aí fui campeão paranaense, na modalidade livre, né, que é o... E no peito também, porque a envergadura, né, a gente faz. E eu fui campeão brasileiro também nessa modalidade de peito. Que legal. E aí com 19 anos... E, infelizmente, a natação no Brasil ela não tem um incentivo muito bom como tem o futebol. É verdade. Né? Então, assim... Não é tão popular. Assim, né? Se a gente for falar aqui, a gente tem Rogério Romero, Gustavo Borges, né, Thiago, mas assim, não tem tantos nomes. E aí chegou uma hora que eu tinha que trabalhar, tinha que estudar. Aí eu parei. Aí eu saí aí das águas. Mas não pratica mais nada hoje, assim? De diversão, pelo menos, como diversão, ou um treinozinho básico para queimar alguma coisa. Tá aparecendo, Cris, ou não? Não tá aparecendo. Tá bom, a gente... Não tá aparecendo. Eu acho que eu tenho um pouquinho mais que você. Não, na verdade, assim, aí comecei E claro, a gente mesmo se auto-sabota, né? Academia, aí começa o mês, para. Começa 2, para. Não, agora eu vou andar no lago. Aí você vai andar... mas anda 2, 3 dias, pronto, agora vai, né? Eu postava, tá pago, né? Que as pessoas postam. Tá pago, E aí eu falei, mas fazia muito tempo. Agora, a própria natação em si, eu sinto muita saudade. Então eu acho que tá nos meus planos ainda esse ano
eu voltar não para uma competição, que eu acho que vai ser difícil porque eu gosto, que eu sou competitivo quanto a isso, mas acho que é para a saúde mesmo, né? Mas é uma coisa que eu tenho que focar mais, assim, sabe? E fica até aí para as pessoas, gente, façam esportes, por favor. É importantíssimo, né? É importantíssimo. Bom, nós sabemos aí que você teve, diante de todos esses momentos que você relatou, muito momento bacana, lógico, né? Mas também alguns momentos difíceis, eu acho que todos nós passamos esses momentos na vida também. Mas especialmente estou falando aqui do falecimento da sua mãe, Sim. né? Como é que foi esse processo, né? Esse foi um momento assim mais desafiador da sua vida? Foi, Cris. Foi um momento assim muito difícil, porque pela idade e como foi, né? Minha mãe faleceu com 46 anos de câncer e foi quando começou a sair os sintomas, né? Foi um erro médico de 6 meses, né? Então, um erro médico de 6 meses para um câncer é avassalador, né? Então, eu lembro que em novembro de 2005, ela foi se consultar, ela foi no médico e tal, e daí o médico falou assim, olha, eles estavam falando que era endometriose, que nas mulheres acontece muito isso, né? Mas, não é endometriose. Aí ele foi num outro médico, o médico virou e falou assim, não, mas isso aqui tá errado. Ela está com sintomas há 6 meses desse jeito, não é uma endometriose. Enfim, resumindo, nós fomos para São Paulo, o meu pai levou minha mãe para São Paulo. Mas o que ela sentia assim? Ela sentia, Cris, dores no osso, mas ela ficou 6 meses sangrando. Isso é muito preocupante. Sim. E daí só que ela começou a sentir dor na perna, dor no braço, como se tivesse lesionado mesmo, né? Muitas dores, aí tava de tipóia, mas tá estranho isso, né? Dor na bacia, porque já era o câncer já, com a metástase em todos os lugares. E aí, como o plano do Exército, ele cobre bons hospitais, aí levamos ela no AC Camargo, que é um hospital referência em São Paulo, e ela foi para fazer uma consulta. Na hora que foi ela e meu pai, na hora que o médico olhou os exames, ele falou, olha, se vocês vieram para fazer uma consulta, ela não vai sair daqui. Caramba. E aí mostrou, falou, tá no corpo inteiro. Tá na cabeça, tá no pulmão. Então, assim, ela vai ser internada. E falou assim, claro, esperou ela sair. Né? O médico pro meu pai falou assim, sua esposa tem 4 meses de vida. Não tinha o que fazer. Sim. Não tinha o que fazer. E por isso que eu falo que meu pai, ele foi muito forte quanto a isso. Cris, eu nunca tinha visto meu pai chorar. Porque militar, aquela coisa, não, eu sou o homem da casa e tal. Nesse dia, a gente sentado, ele veio, buscou a gente sentado na mesa da minha tia, na verdade é tia dele, né, minha tia. E aí ele não aguentou, aí ele chorou. Porque acho que ele estava guardando aquilo por muito tempo, né? Sim. Aí ele chorou, eu olhei assim, olhei para minha irmã, a minha tia fez assim, deixa. Eu nunca tinha visto, né? E eu falei, nossa, cara, meu pai não tá legal. Realmente a situação da minha mãe. E naquele dia, olha que bacana, naquele dia eu admirei mais ainda o meu pai. Porque ele mostrou uma fraqueza para os filhos dele, mas mostrou que ele é humano também. Sim. Claro. Falei, pô, esse cara aí, ele, né? E enfim, aí foi, a gente... minha mãe ficou... Isso daí foi abril, mais ou menos, abril. E aí nós fomos lá, simplesmente a gente foi dar um abraço na minha mãe, de despedida, não tinha o que fazer. Tava com 35 quilos já, e assim, mas não perdeu o cabelo, aquelas imagens que é mas forte, já nessa época né? Ela já tava com 35 quilos. Já tava, porque não... Ela já era magra, e aí não conseguia comer devido remédio, radioterapia e tal, aquela coisa. E aí, com 46 anos, dia 2 de abril de 2006, ela faleceu. E você tinha quantos anos, né? Eu tinha 16 anos. E sua irmã? Minha irmã, 18. Tá. Só que eu era muito apegado à minha mãe, né? Meu pai falava que ela me chamava o dia inteiro. Meu pai falava, Sandra do céu, para de chamar esse menino. Você chama ele o dia inteiro. E eu até me imagino como é que se eu estivesse com alguém hoje, né? Que minha mãe era ciumenta. Eu nunca me esqueço de eu levei uma amiguinha lá em casa, ela falou, quem que é essa daí? Quem que é essa daí? Ela não falou assim, a minha mãe falava palavrão, mas não vou falar aqui. Mas ela falou, quem que é essa daí? Eu falei, mãe, minha amiga. Era um ciúme possessivo. Mas aí ela faleceu, dia 2 de abril.
com 46 anos, e meu pai foi pai e mãe, né? É uma idade, 16 anos, é uma idade ali que... Crítica, né? Crítica, né? E para a mulher é pior ainda, né? Porque a mulher, ela precisa da mãe para algumas coisas. Mas assim, passamos, e hoje, né, as pessoas que me conhecem sabem, eu faço brincadeira, piada, mas não é... É uma questão de talvez uma fuga, né? De lidar com uma situação. Então a gente fala que fica hoje a saudade, né? O luto passa. Às vezes eu mando mensagem pro meu pai, saudade da mãe, ele também, mas tá tudo bem. Acho que a saudade fica, né? Acho que claro. Fica. Mas aí, como, né, eu faço algumas brincadeiras, às vezes, assim, tal, o pessoal fala assim, eu preciso comprar um presente pra minha mãe. Eu falo, cara, eu também. Aí ele fala assim, mas a tua mãe não. Aí as pessoas que sabem que a minha mãe faleceu, elas ficam sérias, porque não sabem se é uma brincadeira, se é uma coisa... Né? E quem não te conhece sabe que você tem esse lado... exatamente. De humor, de levar as coisas leve na brincadeira. Quem não conhece, gente, o Renan é um fanfarrão. Um cara sério, responsável, porém é um cara super brincalhão. Isso é uma coisa nós adoramos você por conta disso. Obrigado. De tudo isso, né? E isso é uma coisa que eu peguei da minha mãe. A minha mãe era assim. Minha mãe era muito... Ela chegava... Eu falo que minha mãe não chegava. Minha mãe estreava no lugar. Sempre no salto alto, aquela coisa toda. E até eu tava na casa de uns amigos esse final de semana, né? Eu tava de bermuda, chinelo, aquela coisa. Aí eu não sei o que aconteceu, que um chutou meu chinelo e ficou de cabeça pra baixo. Que azar. Não, dizem que quando o chinelo... que a mãe morre, né? Não é um negócio assim e tal. Não pode deixar, né? Em casa eu viro todos. Vira todos, porque a mãe morre, né? Aí eu falei, ih, gente, meu chinelo tá virado. Aí eles me olharam assim... Mas não tem problema, pode virar os dois aí, tá tudo certo. Então, assim, eu tento, né, fazer. E tem amigos meus que não gostam, eles se sentem mal. Sim. Aí eu falo, gente. Acho que é desrespeitoso, né? Mas não é. Gente, mas sou eu. Levar a vida mais leve, né? Mais leve. Mas assim, a gente. E meu pai foi pai e mãe, então a gente. Eu acho que foi o tempo dela. A gente não culpa o médico, foi o erro médico. Não. Foi porque Deus quis, foi a hora dela. Como diz meu pai. A senha chamou e ela foi. Bom, o Cris perguntou para você essa questão, né, do momento mais difícil que deve ter sido esse, né? E eu queria saber, assim, o momento mais feliz que você guarda, assim, fala... Nossa, esse dia foi o dia mais feliz da minha vida. Esse dia eu não consigo esquecer. Teve já alguma situação assim? Cris, agora sempre são tantos, porque eu costumo ser uma pessoa... E isso foi há pouco tempo, muito positiva, né, sobre as coisas. E eu gosto de conquistar, eu gosto de comemorar cada conquista minha. Então, os pequenos detalhes. Uma palestra que eu dei numa escola para os pais, que foi um sucesso, eu falo, yes, foi um sucesso, como se fosse a última, assim, sabe? Só que eu acho que... E foi recente. Agora, na minha mente aqui, vem a primeira palestra que eu fiz no Londrina Mais, que, para quem não sabe, o Londrina Mais é o maior evento da educação do Sul, que é um evento que traz vários palestrantes renomados, né? Então a gente participa de um edital e dentro desse edital eu fui selecionado. Foi agora em agosto, né? Isso. Lá no Braga, só que esse foi o segundo que eu participo, né? Esse é o segundo. E o ano passado. Então eu tava já com essa pegada dos treinamentos, da palestra, e aí de repente eu me vejo, né? Com vários palestrantes renomados da educação, no maior evento da educação do Sul. E eu abro um evento como esse, com mais de 600 servidores públicos ali, todos da educação, né? E eu lembro que eu nem dormi essa noite, porque, poxa, é um evento muito importante, né? Tinha ali as autoridades presentes, tinha um painel, eu lembro até hoje, tinha um painel de LED atrás, aquela coisa, eu falei, eu tô me sentindo aqui agora um Mário Sérgio Cortella entrando, né, esses grandes... Então, eu acho, Cris, que esse foi um dos momentos, assim, marcantes, tá? A gente tá falando de área profissional, né, mas eu acho que não tem como a gente separar uma coisa da outra. Foi muito marcante para mim, porque foi um sucesso, né, então eu consegui ali, e o que eu fico muito feliz é os depoimentos que as pessoas me mandam pelo direct. Depois, eu lembro até hoje de uma senhorinha, isso aconteceu em Cambé, né? Então, em Cambé eu também dei esse treinamento para 600 servidores e no final, essa senhora devia ter quase 80 anos, ela saiu lá do fundo,
ela olhou para mim, eu lembro que o pessoal estava atrás assim, ela olhou para mim e ela falou assim, filho, muito obrigado por que você falou hoje para mim. Porque eu estava com meu coraçãozinho tão triste, pensando em tirar minha própria vida. Aquilo que você falou mudou completamente a minha visão. Então, eu me arrepio de falar isso. Então, hoje eu saio daqui com vontade de viver. Que legal, hein? Que bacana. Chorando. E eu me segurando para não chorar, porque eu era um palestrante, né? Aquela coisa toda. Aí ela saiu, quando eu olho para trás, o pessoal da secretaria inteira chorando ali, porque eles ouviram, elas ouviram aquilo, né? Eu falei, desses 600, se eu toquei essa senhora, para mim já valeu. Então eu acho que são momentos felizes, assim, né? E tocou profundamente, né? E aí eu recebo também, Cris, alguns directs. Olha, essa palestra que você fez foi... porque eu tenho um propósito ali. Eu vou falar de conhecimento. Meu tema foi sobre comunicação assertiva nas escolas ou no contexto escolar. Só que eu não posso falar só de técnica. Eu estou lidando com pessoas. Sim. Então eu não sei o que cada pessoa ali sente, mas cada pessoa ali tem um trauma, cada pessoa ali tem alguma coisa que... Então, no final eu falo assim, olha, não adianta você ser um excelente profissional se você não está bem com você mesmo. O que você... Aí eu instigo, o que você precisa melhorar? O que você precisa mudar? Como que você pode sair daqui hoje? O que você tem procrastinado na sua vida? Às vezes a gente tem procrastinado conversas difíceis com pessoas que já era para ter resolvido, já era para a gente estar em outro... Né? Então, assim, eu tento instigar isso. E isso me faz feliz. Né? Então, eu acho que assim, são vários momentos, mas esse momento que foi a primeira, né? Foi o momento que me marcou. Foi aí que eu ouvi, eu falei, uma voz que falou assim, segue, não desiste. Não vai ser fácil, mas não desiste, que teu propósito é esse. Bacana. Aproveitando o gancho aí, deixa sua rede social, seu Insta para o pessoal que ainda não te acompanha. @Renan Lafranc, Lafranc com 2 Fs e CHI no final. Segue lá, manda direct, manda pergunta, porque eu tenho uma assessoria maravilhosa, que é a Valente Comunicação, que está comigo. Concordo com você. Vocês não concordam, gente? Eu concordo. E depois que eu entrei, o negócio bombou, gente. Ó, Valente Comunicação também. Pode falar com a Cris. Gente, fala com a Cris aqui, a Valente Comunicação. Bom, que legal. Bom, você falou do friozinho da barriga, isso dá até hoje. Toda vez que você vai fazer uma palestra, dá aquele friozinho na barriga? Cris, dá caganeira, não sei se ele devia falar isso, mas dá uma dor de barriga, dá um negócio. Só que eu acho que o dia que eu perder isso, eu acho que acabou. Exato. Eu acho que acabou pra mim. Faz parte, né? Faz parte, mas é um ansioso assim. Então, eu nunca... Isso é uma coisa mais minha, profissional, mas eu nunca preparo essa palestra uma semana antes. Eu deixo para preparar um dia antes. Sim. Claro que não toda, né? Mas para finalizar, porque até no dia eu pego meu notebook, porque eu vou tendo alguns insights. Falo, não posso deixar de falar isso, eu não posso deixar de falar isso. Então, aí eu vou complementando. Né? E aí, você já tem esqueletado a tua palestra e depois você vai incorporando ali com os detalhes. Agora no Londrina Mais, no último que nós fizemos, eu 1 hora antes de ir lá para o Ney Braga, eu estava mexendo na minha palestra já, porque veio um insight, porque assim, a gente tem que estar atento ao que está acontecendo no mundo. Então eu já faço algum insight, já pego algum gancho ali, alguma coisa. Então aí eu me preparo assim. Né, com os treinamentos, com as palestras, tudo, mas o nervosinho, meu Deus do céu. Porque daí eu sou sistemático, porque daí, olha, não, mas tem que ter a música assim, a luz assim. Nesse momento eu preciso fazer a parte prática. E uma coisa que eu vou controlando muito tempo, 2h30, 2 horas. Né? Aí sempre tem alguém que, uma plaquinha para mim, porque eu preciso ter um fechamento de tudo aquilo que eu falei. Sim, sim. Né? E é uma coisa impressionante. Eu sempre saio das palestras, isso aqui, Cris, tudo, porque eu fico muito tensionado, tenso. né? As pessoas que me olham, elas, não, você não tá tenso. Né? Mas eu fico. Eu sei. Mas esse nervosinho tem, né? Não, para quem ao vivo, para quem fala em público, como eu falo também, realmente bate o friozinho na barriga, dá aquela dor de barriga assim quando você vai fazer, e até o início ali, até quando você dá um boa noite, aí depois aí vê aquele retorno do público. Legal, gostei. Aí parece que dá uma sentada e aí vai embora, né? E sabe uma coisa que eu percebo? Assim, as pessoas que estão na plateia, mesmo com muita gente, as pessoas acham que a gente não está olhando para elas. A gente sabe cada um. Sim, né? sim. E às vezes quando eu percebo que tem alguém incomodado, que faz assim, ou que tipo abre a boca, eu já mudo a pegada. Eu falei, não,
tem alguma coisa aqui que não tá legal. Sala de aula é assim, né? Na sala de aula, nossa, os meus alunos acham que me enganam, eles não me enganam. Porque a gente tá vendo tudo ali, né? Mas eu assisti essa palestra que você tá comentando, Londrina Mais. Eu não tinha assistido ainda uma palestra assim pessoalmente sua. E eu fiquei realmente impactada. Né? Meus filhos também foram. Sim. E eles também, Depois depois me deram um feedback, eles adoraram. E a sua entrada também foi sensacional. Uma energia, né? Você contagia o público que tá ali. Eu fiquei, assim, realmente impactada. E dá pra ver que você faz tudo isso com muito amor, né, Renan? Dá pra ver que, assim, você vive isso. Né? É o teu propósito. Eu acho que eu descobri o meu propósito, Cris. E às vezes não... Às vezes as pessoas falam, mas qual que é o meu propósito? Às vezes pode ser que demore, pode ser que não, mas quando você descobre o seu propósito, parece que abre um clarão igual essa luz aqui, um negócio muito bom. E é bem isso, eu gosto de sentir essa vibe, porque quando a gente fala em palestra, treinamento, automaticamente vem na nossa cabeça, ai, que saco, 2 horas o cara falando, ai, vai dar sono. Que era assim, né? Que era assim, exatamente. Então assim, eu não gosto... logo de primeira que a pessoa já veja que não vai ser assim. Então eu falo, gente, ó, eu sei que dá um sono quando você fala de treinamento, palestra, mas aqui vocês não vão ter sono, não. Então eu ponho o povo para dançar, eu ponho o povo para falar, eu ponho, né? Então, por quê? Para ser diferente. Porque antigamente era muito assim, né? Você vai numa palestra, você vai, o cara fala. Não, então eu tenho que ter... Não, e realmente é dinâmico, né, a palestra. Eu interajo, eu gosto de interagir com as pessoas, eu gosto... Não, e é até engraçado que a pessoa começa, ela ri, né? Daqui a pouco ela tá chorando. Daqui a pouco ela é um sentimento de emoções, eu falo. Tanto é que eu falo assim, é até coisa de profissional do marketing. Marqueteiro não, né? Não nos chamem de marqueteiro, que a gente não gosta. Hein? Coisa de profissional do marketing. Eu falo assim, gente, não é uma palestra, não é um treinamento, é uma experiência que eu vou passar para vocês com o meu conhecimento, mas que vocês saiam com conhecimento, aplicar lá no seu trabalho, né, para não ter mais ruídos de comunicação, não só de comunicação, mas de todas as outras áreas que eu trabalho, mas que vocês também se sintam, poxa, que legal, que momento gostoso. Pô, nem parece que passou 2 horas, né? Então, eu tento fazer isso, né? Você coloca músicas lá, você coloca do Sidney Magal, aquela que você gosta de dançar? Não, essa só no particular? Essa é só pros amigos? Essa em off. Essa é só pros amigos. Mas você sabe que eu já tô começando. Eu falei, cara, eu vou comer. Ó, eu tô começando. Por que não, né? Por que não? Eu falei, quer saber? É só voltar aqui, ó. Pronto, sabe? Mas algumas coisas que ainda ficam entre nós. Né? Fica em off. Legal. Renan, é o seguinte. Bom, a gente tá batendo papo aqui com o Renan Lafranchi. Você vem se destacando bastante, né, na área profissional, principalmente como palestrante e consultor. Como você vê o mercado, como você vê o mercado que você atua hoje? Tá. Eu vejo uma deficiência muito grande no pensamento de muitos empresários ainda quanto à questão de treinamento e desenvolvimento. Tá? A gente melhorou muito. Então, muito se fala sobre as soft skills, que são as habilidades comportamentais. A gente tem uma vida profissional antes da pandemia e uma vida depois da pandemia. O que eu percebi isso? Que eu acho que foi o gatilho principal e o insight de eu realmente falar, não, eu preciso trabalhar com isso e eu preciso ir nesse nicho, que foi o comportamento das pessoas. As pessoas na pandemia ficaram muito em casa, então elas ficaram mais introspectivas, elas ficaram mais pensativas, então o número de terapias aumentou, porque as pessoas falaram, pô, eu tô em casa há 2 anos com medo, né? Então a gente ligava o jornal, era só morte, então foi uma coisa meio difícil, e eu percebi que os profissionais eles se perderam não quanto à parte técnica, mas quanto à parte de desenvolvimento. Então ainda eu vejo, e na área pública isso está crescendo muito, que muito me deixa feliz, mas eu percebo que ainda é visto como um custo, não como um investimento. Sim. Né? E principalmente para nós, os profissionais que trabalham com isso, porque a gente presta um serviço. Então, às vezes, as pessoas falam, mas está muito caro. Mas o que é caro? Aí vem, né, Cris, a questão de valor, de você... por muito tempo, eu falei, não, mas eu vou fazer esse preço porque é melhor pingar do que faltar. Não, mas quem que é o Renan Lafranchi? Eu comecei, né?
E a Cris fez isso muito. Mas quem que é você? Aonde que você tá? Olha quantos anos. Então, eu comecei a me valorizar e falar, não, eu tenho um bom conteúdo, então eu posso cobrar e eu vou entregar aquilo e não vai ser um custo, vai ser um investimento. Então, essa questão das soft skills, eu percebo que em todas as áreas as pessoas estão começando a trabalhar mais isso. A forma da gestão, da liderança, né, da comunicação. Então, muitas vezes não é o que eu falo, mas é a forma como eu falo. Eu posso te falar tudo. Por quê? O pessoal da pandemia veio carente, veio não doente, mas veio mais assim... Não fala grosso, não fala alto. Mais sensível. Mais sensível, é exatamente isso. Então, as empresas, e quando eu falo empresa privada, eu falo também da área pública, porque o servidor público ele está começando a entender que treinamento e desenvolvimento é importante. Não é porque ele está lá 10, 15, 20 anos, né, e fica numa zona de conforto. Né? E depois que você aprende a ver o servidor público, né, e eu falo isso para eles muito, né, como que as pessoas falam de vocês, o que elas te veem? Né? Então, quando você aprende e você vê que o servidor público trabalha pra caramba, é o cara que, poxa, tá ali e precisa de treinamento, precisa de desenvolvimento, precisa de coisas novas para aplicar na gestão dele ainda. Então, eu acho que isso está crescendo muito. A gente tem um mercado muito grande para isso, porém, o profissional ele precisa se capacitar. Eu estou lidando com pessoas. Eu não posso sair por aí dando palestra sem saber o que eu estou falando, sem conhecer o meu cliente. Né? Então, sempre quando eu vou numa palestra, que eu vou dar um treinamento que é focado na minha empresa, eu pergunto antes. Então, vamos lá, eu vou lá na Valente dar um treinamento. Cris, o que você quer que aborda mais aqui? Qual que é a sua deficiência? O que seus funcionários estão precisando? Né? Sim. Então, eu faço essa conversa antes, sabe? E eu percebo que quanto mais a gente fala de comportamento, eu não sou psicólogo, não estou falando que eu vou, nossa, não é isso. Mas quando você entende a pessoa que trabalha com você, quando você compreende a pessoa que trabalha com você, quando você é empática com essa pessoa, as coisas mudam, principalmente o resultado da empresa. Porque tudo é pessoas, né? Você pode ter muita técnica, mas é pessoas. Até aproveitando assim, esse tema que a gente está trabalhando sobre a questão dos empresários, dos colaboradores, eu tenho escutado bastante, pós-pandemia, que as equipes, né, dos empresários, que as equipes elas estão assim, descomprometidas, sim, que os empresários eles estão sentindo bastante, né, pós-pandemia, que os funcionários eles não buscam olhar o lado da empresa, né? Eles acabam olhando só a questão pessoal e não tem essa visão de dono, sim, realmente. Então, que conselho que você daria assim, para esses empresários ou essas empresas que estão sentindo isso? Às vezes uma equipe desmotivada, descomprometida, com uma baixa produtividade. Eu acho que a primeira coisa, Cris, o empresário ele tem que fazer uma mudança de cultura grande. Ele tem que entender que os profissionais que estão chegando para ele agora não é mais o profissional de 20, 30 anos atrás, né? Muitas empresas na pandemia faliram. Não foi por causa da pandemia. Claro que a gente teve aí, poxa, né? Mas faliram porque não tinham foco no cliente. E principalmente no seu cliente principal, que é o cliente interno. Então ele falou, não, eu não vou mudar. Eu fiz isso tantos anos, não é uma pandemia que vai... Faliu, fechou. Então as empresas que se preparavam antes, com treinamento, com desenvolvimento, e aí colocando esse funcionário com a sensação de pertencimento, que é isso que a gente precisa, é você chamar o funcionário, falar, a gente precisa de você, então eu quero a tua opinião sobre tal projeto. Né? Então, que eu acho que o maior bem de uma empresa é o capital intelectual, é o capital humano. Então, eu acho que ainda a gente está vivendo época que muitos empresários eles pensam que eu não vou investir nisso porque talvez não é um investimento para agora, né? Mas, e aí o que eu tenho feito? Né? A gente tem feito conteúdos para esse empresário entender, poxa, não, vale a pena. Não, olha só o que ele está falando. E aí,
E eu percebo uma movimentação dos próprios funcionários querendo, com sede de conhecimento. Não, eu quero trabalhar meu comportamento. Eu ouvi falar que o professor faz isso, tal. Aí o empresário fala, não, eu acho que eu preciso chamar alguém para treinar os meus colaboradores, porque eles começaram a ver o impacto financeiro disso. Se eu tenho um trabalhador feliz, e é óbvio isso... Comprometido, produtivo... Eu falo que o óbvio ele precisa ser dito, falado e escrito, né? Sim. E às vezes desenhado. Então, assim, se eu tenho um funcionário que ele está feliz, que ele está bem, ele produz mais automaticamente. Ele vai estar motivado. Ele vai estar motivado, mas para isso eu preciso fazer uma mudança de cultura. E às vezes, eu vou em algumas empresas e aí o empresário conversa comigo, não, porque meu funcionário, não sei o que, a gente tem que mudar. Eu falo assim, olha, a primeira pessoa que tem que mudar é o senhor, é a senhora. Eu não posso vir aqui. E já aconteceu. Dar um treinamento, bombar esse pessoal. Olha, preparei o melhor capital intelectual, agora esse povo, e o senhor continuar com as mesmas atitudes, com as mesmas coisas. Né? Então, assim, a primeira pessoa que tem que mudar é o dono. Se ele não mudar isso daí, ele não vai contagiar os outros. Né? E não adianta contratar. E eu falo isso, não adianta me contratar para fazer um treinamento. Sim. Se o dono da empresa não está fazendo isso para cumprir uma CIPAT. Porque o contrário não existe, né? Vindo do funcionário para conquistar o patrão, como você falou. Tem que ser primeiro ali, de cima para baixo. Isso. Assim. E aí a gente fala das pessoas de influência da empresa, né? Então, às vezes, eu não fecho o treinamento com o dono, eu fecho com a pessoa de influência que está ali observando. Que é o recursos humanos, que é feito para isso, né? E muitas empresas agora eles estão contratando diretores de saúde mental. Isso é sensacional. Né? E claro que às vezes são psicólogos, tal, mas são psicólogos organizacionais que vão estar trabalhando. Então acontece muito. E é uma coisa que eu fico muito feliz quando eu vejo que o dono da empresa fala assim, olha, aquele treinamento que você fez... mudou totalmente o clima da empresa, as pessoas estão vindo mais felizes, as pessoas estão trabalhando melhor, né? E dá vontade de falar, o senhor pode gravar um depoimento falando isso? É gostoso, né? Receber esse feedback. Esse feedback é maravilhoso, porque daí... E às vezes quando a pessoa não dá, eu peço. E às vezes eu já recebi feedback negativo e ok. Porque talvez não era o momento para fazer aquele treinamento, mas a maioria são positivos, graças a Deus, e quando o empresário ou quem me contratou não fala, eu pergunto, e aí, como é que foi? Gostou? Uhum. Foi bacana? Deu para entender? Deu para... Né? Era isso que você esperava? E aí quando a pessoa fala, não, era muito além daquilo, eu falei, nossa... Aí segura, bom. senão eu voa, vou, né? Eu vou, né? Mas é muito bom, legal. Assim. Isso é bom demais. Agora, muitos empresários nos assistindo, né? Que conselho você daria para quem tem dificuldades com uma equipe assim com uma baixa produtividade e comprometimento? Tá, a primeira coisa eu preciso saber, e aí é o básico do marketing, do comercial, né? Onde que está a dor do meu cliente? Então, o empresário ele tem a empresa e os clientes internos. Então, eu preciso olhar para esse cliente. Então, o que está acontecendo? Tá com baixa produtividade por quê? E aí que entra, às vezes, até uma consultoria mais especializada, que é aí que entra também a nossa briga, né? Do consultor, do assessor, enfim, como empresário. Porque ele quer fazer... muitos deles acham que a gente vai com uma varinha mágica em um mês consertar tudo. Faz um plim-plim e tá tudo novo. Faz um plim-plim. Não é assim que funciona. A empresa está na UTI, digamos assim. Você quer que eu tire? Não, tem um processo, tem todo, né? Então, assim, é ver realmente o que está acontecendo. É salário, é comportamento. A gente tem uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Vendas que falam sobre cliente interno e cliente externo, né? 68% dos clientes saem da empresa e dos funcionários saem da empresa não é porque o salário está baixo ou porque não tem um vale alimentação, mas saem por falta de consideração e empatia do gerente, do cliente. E é um número muito alto, cara, 68%. É altíssimo. Então você sai de uma empresa, o empresário perde pessoas
Porque ele não olhou. A gente vive numa época hoje, Cris, que virou automático. Eu chego e falo assim, bom dia, Cris, tudo bem? E passo. Pô, eu te fiz uma pergunta. E no automático você fala o quê? Tudo. E você? E passa também. Então, é uma pergunta que ninguém vê se tá bem. Se você, às vezes você não tá legal. Às vezes eu posso falar assim, Cris, bom dia, tudo bem? Aí você, se eu te der um tempinho, você pode, hoje não tá muito legal. E às vezes você não precisa falar nada, às vezes só um abraço. Né? Às vezes a pessoa não quer falar. Né? E tem aquelas coisas, não, então eu posso te dar um abraço? Aí a pessoa começa a chorar, né? Aquela coisa toda. Então é assim, eu acho que as pessoas precisam olhar umas às outras, e principalmente no meio empresarial, pessoas não são máquinas, pessoas são pessoas. Então eu preciso começar a ter essa empatia. Então o empresário que está vendo hoje, que nos assiste, começa a entender qual que é a dor desse cliente. O cliente interno, as pessoas que estão ali. Mas estou com baixa produtividade, o que está acontecendo? Às vezes você está vindo com um funcionário que ele faz ali e tal, não faz muita questão, porque ele sabe que não tem um reconhecimento. Né? A gente sabe que uma grande porcentagem do sucesso ali do profissional não é nem o financeiro. Não vamos ser hipócritas também, né? Porque o financeiro é bom, todo mundo gosta. Claro. Né? Só que um reconhecimento, uma coisa que você fez, parabéns, quero que chamar a equipe, parabenizar aqui o ciclano, porque foi muito bem feito, parabéns. Pô, isso daí para ele já é o quê? É a sensação de pertencimento. As pessoas, elas querem se pertencer, elas querem ser amadas de alguma forma, né? E aí isso pode ser de várias maneiras. Ele só precisa entender aonde que é o fim. E se ele não conseguir, pede ajuda. E na contrapartida, o que o funcionário pode propor para o empresário, para o patrão, para melhorar essa situação? Se ele se sente desconfortável na empresa. A gente tem um problema hoje, Cris, que é a questão do medo, né, de você falar a verdade. Então, hoje, se eu tô ali com o meu chefe, eu não tô gostando de uma coisa, eu tenho medo de falar com ele por medo de uma retaliação. Eu tenho medo, mas se eu falar, ele pode ser que fica carinha marcada, ele pode ser que ele me mande embora. Só que uma coisa que eu falo muito para os gestores, da importância do feedback. Né? Então, chama o teu funcionário, não precisa ser uma vez por semana, a cada 15 dias, fala assim, vem cá, te dá um feedback, como está sendo o seu trabalho, tal, para você melhorar. Se ninguém fala, como é que eu vou saber? Ninguém fala, eu continuo fazendo aquilo e de repente eu sou mandado embora, nem sei porquê, ninguém falou que eu tinha que melhorar, eu não sabia que eu estava vendo isso. Né? Então, eu acho que a importância do feedback e muitas empresas que eu trabalhei, quando passava ali 1 mês, 2 meses, eu chegava para o meu gestor, para minha gestora, eu trabalhei com... A maioria foram mulheres, eu falava assim, olha, eu queria ver, né, como que eu tô, o que você tá achando dos meus resultados. E às vezes não era legal, eu não recebia uma coisa que era legal. Aí eu me perguntava, mas por que não me chamou para falar, né? Renan, ainda bem que ainda bem que você veio, que a gente precisava conversar mesmo. Então, eu acho que os gestores, eles precisam entender, não esperar isso do funcionário, mas eles ter essa autoridade de chamar. E o funcionário também, né, gente? Eu acho que esse medo, será que eu vou ser mandado embora? Pô, se você for ser mandado embora por perguntar como que você tá, porque você quer ajudar a empresa... É complicado, né? Aí é complicado, né? Mas a gente tem muita gente que tem medo. Então, por parte do funcionário, primeiro é olhar, né? Bom, o que tá acontecendo, como é que tá? Pô, eu não tô conseguindo ver. Chega pro gestor, chega pro gerente e pergunta, como é que tá? Como é que eu tô? Como é que tá as metas? Eu tô atendendo as expectativas. Então, assim, quanto mais honesto e sincero você for, melhor. Bacana. E hoje, assim, o que você percebe? Porque você dá consultoria para várias empresas, né? O que o mercado busca? Qual o perfil de profissional que você percebe que as empresas têm buscado nesse momento? Olha, Cris, é uma coisa que eu sempre... E uma coisa que eu converso muito, né? A gente tem muita vaga no mercado, tá? E isso você pode pesquisar, né? Você pode pesquisar em qualquer site, em qualquer lugar. A gente tem vaga. A gente não tem mão de obra qualificada. Mas por que não tem mão de obra qualificada? Porque hoje a gente vive numa geração do pense rápido, faça rápido. É uma geração muito conectada. É uma geração conectada, curiosa, que às vezes por qualquer não, né? Mas às vezes por R$200 ele muda de empresa porque acha que vai ser melhor por causa de 200, né? Então não pensa lá na frente.
A gente está vindo de uma geração também que é uma geração que quer as coisas muito rápido. Então, sai da faculdade e quer ser diretor. Por quê? Porque eles têm a informação. A informação a gente tem, porque a informação chega muito rápido. O excesso de informação... Mas é tudo muito raso também, né? É tudo muito raso. Então, com o excesso de informação que ele tem, ele acha que ele vai conseguir fazer com que a empresa... Nossa, eu vou dominar isso aqui. Não, mas ele não tem a malícia. A malícia que eu digo, a malícia empresarial. Ele não tem a maturidade profissional. A maturidade profissional. Conhece o mercado. Trabalho. Isso leva tempo, né? Isso leva tempo, só que eu posso aprender, né, com as pessoas ali, eu posso aprender com as pessoas mais velhas de empresa. Então, assim, eu acho que a gente vaga tem. Só que eu não sei, Cris. Eu acho que as pessoas hoje, devido às multiplataformas e o excesso de informação, estão muito ansiosas e duvidosas sobre o que vai fazer. Então, a gente está vivendo aí um mundo do digital muito rápido. Você sabe muito bem disso. E a geração TikTok, né? Eu falo isso porque eu tenho muitos alunos que não, eu vou ser um TikToker, eu quero ser um influencer, porque ganha dinheiro rápido. Tá, mas você tem que entender que você tem que ter algumas pessoas por trás ali para trabalhar, né? Não dá para você ser uma Virgínia Fonseca o tempo todo. Não, eu tenho que fazer alguma coisa. Só que também, se a gente não tá no mundo digital, o nosso profissional ele tende a não crescer. Né? Então, eu imagino que é isso. Eu acho que as pessoas elas precisam se colocar mesmo. Tá, eu me formei, eu preciso aprender mais. Então, para onde que eu vou? Qual que é o caminho? Eu preciso seguir. Eu falo assim, quem que você tem seguido nas redes sociais? A gente tem hoje muitos profissionais com conteúdo de graça. Em TikTok. Hoje só não estuda quem não quer, né? Só não estuda quem não quer. Então, assim, mas quem são as pessoas? Claro que eu sigo pessoas humoristas, que eu dou risada. A gente também não pode... Mas o meu algoritmo lá, ele puxa muito sobre conhecimento, autoconhecimento. Então, quando você tá lá no TikTok, aparece lá os cortes de podcast, de Cortella, de Karnal, de gente que o cara me falou... E às vezes tem dia... Porque assim, a gente não acorda todos os dias bem, né? Não é todo dia que a gente acorda... É verdade. Nossa, por isso a disciplina. Não é todo dia que eu acordo motivado. Não é todo dia que eu acordo... Nossa, 5 horas da manhã, numa segunda-feira chuvosa e frio. Nossa, que gostoso de trabalhar. Não, pelo amor de Deus. Se você é assim, você precisa... Né? Algo errado não está certo. Só eu sou assim. Cris. Então. E as pombinhas. E as pombinhas voando. Mesmo que pomba caga na gente, não tem o que fazer. Por isso, a disciplina. Eu falo isso, né? E os boletos também, né, gente? Então, assim... E aí disse, então, o que eu tô consumindo? O que eu tô vendo? Que a gente tem conteúdo de graça. E aí, um dia que eu não acordo legal, eu pego meu celular, abro ali minhas redes, eu vejo um Reels que o cara falou pra mim aquilo ali. Eu falo, puxa, não tinha pensado nisso. Aí me dá até um start, assim, sabe? Então, assim, cuidado com as pessoas que você segue, né? Nas redes. Eu falo muito isso pros meus alunos, pras pessoas. Então, a gente tem várias... Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim. E às vezes, Cris, essas coisas ruins que tem, isso suga a nossa energia e não é benéfico. E aí você começa... Né? Então, quem você tem seguido? Né? Tem vários aí. Renan Lafranc, Cris Magaldi. Perfeito, né? Acho que são pessoas que dá pra você seguir. Eu sigo essas pessoas aí que você tá citando. Cristiano Comunicador, eu acho que uma pessoa que... Nossa, meu Deus do céu. Não, então, são tremendo, né? Tremendo, né? Olha só. Ô, Renan, para quem tá buscando empreender, né? Quais as áreas hoje que têm crescido mais, na sua opinião? Comportamento humano. Desenvolvimento de pessoas. Tem crescido muito isso. Então, eu tenho visto uma crescente... muito grande de pessoas treinando pessoas em todas as áreas. E aí eu vou falar de outras, tá? Mas aí eu quero deixar só uma observação. O sol brilha para todos. Claro. Tá? Então, assim, a gente vê hoje pessoas que treinam pessoas vendo o outro ali como um concorrente. E às vezes até é uma coisa assim, olha... Não precisa falar, mas assim, se une com aquela pessoa, né? É até uma coisa que o Criança Esperança trouxe pra gente isso, né?
da Xuxa, da Angélica e da Eliana, que falam, não, eram concorrentes, não. Na hora que eu vi aquilo, eu falei, cara, isso... Aí eu, né, viajando como sempre, tendo vários insights e tal, falei, cara, olha, imagine se eu pego na nossa cidade de Londrina pessoas que fazem também a mesma coisa que eu, a gente junta e faz um evento, quantas pessoas nós íamos impactar sem falar, não, aquele ali não, aquele ali não. Então, assim, às vezes eu posso não concordar com o que ele diz, por algum respeito, por alguma área, alguma coisinha, mas por que não juntar? Por que a gente não... Né? Então o sol brilha para todos. E outra coisa, as pessoas estão empreendendo. Então, por exemplo, aquele bolo de pote que a pessoa fazia como segunda renda, virou a primeira renda, porque ela foi para o digital. Né? Então, assim, a pandemia veio, me mandaram embora. E agora, o que eu vou fazer? Agora você vai pegar seu bolo de pote, você vai colocar a cara nos stories, vai falar assim, gente, aqui é o Renan, tô vendendo bolo de pote, tal. Muitos amigos meus, muitas pessoas conhecidas começaram a fazer isso e estão ganhando bem, estão empreendendo. Num país, né? Eu amo o nosso país, mas ele sabe que o nosso país ele dificulta muito para quem é empresário, para quem quer abrir a sua própria empresa, para o empreendedor. Ainda a gente tem que lutar muito por algumas coisas. Mas, por exemplo, veio uma crescente na parte do digital também. As pessoas indo para as redes sociais, querendo fazer arte, aquela coisa... abrindo, né, agências, eu acho, né? Eu acho que tem muito isso também. Comportamento humano, parte do digital tem que... E aí, quando a gente fala digital, a Cris pode explicar melhor, não é só você trabalhar em cima de uma rede social, né? Mas é você fazer toda uma postura de comunicação. É planejamento, né? É um planejamento, né? E uma coisa básica que as pessoas não fazem quando vão abrir o negócio. Planejamento estratégico. Por isso que tanta empresa fecha. Porque ela não começa com capital inicial, ela não sabe como que ela vai estar daqui 1 ano, ela não faz um planejamento, ela não tem metas. Eu vou fazer, eu vou abrir, tem dinheiro, eu vou abrir. Não, cara, vamos fazer um planejamento. Vamos ver se dá certo isso. Vamos ver se realmente compensa, se é viável, as pessoas não fazem. E ela pega uns atalhos que no final não pode e acaba seguindo um caminho que no final... E aí vem a frustração, falar, eu não sou bom nisso. Não é que você não é bom, é que você não estudou, você não chamou, você não contratou alguém para te ajudar. É o que eu ia dizer agora em relação ao digital, que é uma ferramenta extraordinária, mas muita gente é o que a gente chama, né? O eu-agência. Vai lá e quer fazer sozinho, abre uma conta no Instagram, por exemplo, um nome esdrúxulo, que não nada a ver. Aí cria lá no celular mesmo um logo, enfim, uma artezinha, posta lá, faz um stories, oi, tô aqui, sou eu, tô fazendo isso. Os publicitários amam isso, né, Cris? E aí, como você falou, aí não dá certo, nossa, eu sou incompetente. Mas não é, começou errado. Mas você sabe que é uma coisa, e agora assim, e é uma coisa que eu via muito do meu trabalho. Eu estava começando a crescer, estou começando a crescer muito. Só que eu vi que faltava alguma coisa. Cara, e aí, como a maioria das pessoas, vamos colocar aí uns 85% das pessoas me acham nas redes sociais e me manda mensagem lá no direct, eu sou fulano de tal, eu sou secretário de tal município, como é que faz para te contratar, não sei o quê. E aí, onde entra a Cris, né, claro, que daí eu falei, cara, eu preciso organizar isso aqui. Tava muito confuso, não tava legal, não tava profissional. E isso me incomodou, né? Tanto é que eu falei para Sara, né? Falei, Sara, me ajuda aí, como é que a gente pode trabalhar, tal. E aí foi aonde entrou a Valente e isso foi, e aí depois que você começa a olhar o feed, né? Eu tô falando do Instagram, mas a gente tem outras várias plataformas, né? Mas na hora que você também o offline, né? O offline. Só que da hora que você começa a olhar aquilo, e aquilo começa a tomar corpo, as pessoas olham com uma credibilidade maior. Não, fala, essa pessoa, ela tem né? Porque hoje o Instagram é o nosso portfólio, né? Não é mais o cara chega, tem a pastinha lá e mostra, ainda tem, mas o nosso portfólio é uma vitrine. Então, se eu não tô com uma vitrine boa para mim ali, e isso me incomodou, foi começando a me incomodar. Eu falei, não, eu preciso mudar isso daí. Né? Então, foi aonde que eu falei, poxa, agora sim, a gente tá começando. E aí as pessoas falam assim, não, mas você cobra tanto pra uma palestra. Tá, mas esse tanto da palestra,
eu contrato um fotógrafo, eu contrato um cara de vídeo, né? Por quê? Porque eu não posso... Eu tenho que mostrar isso. Eu tenho que mostrar meu trabalho, eu tenho que mostrar que eu fui no Londrina Mais, eu tenho que mostrar que eu fui lá no município de Cambé, com os servidores, eu tenho que mostrar que eu fui em escolas particulares, falar com os pais sobre a importância da comunicação entre os filhos. Eu tenho que mostrar. E as pessoas... Mostrar isso também é importante, mostrar de maneira profissional. Profissional, exatamente. E da maneira correta, né? Que valoriza a tua imagem. Exatamente. Eu tinha um gerente... Até eu falei isso uma vez no quadro lá do Ver Mais. Eu tinha um gerente que ele falava assim, Cris, não basta colocar o ovo, tem que cacarejar. Sim. Então, assim, não adianta você fazer, você tem que mostrar de forma profissional. E é o que a gente tem acompanhado nas redes sociais, principalmente, né? Eu, porque sou da área, a gente vê pessoas tentando fazer isso sozinho, mas eu sei que é difícil. Às vezes você quer criar esse atalho para você não ter esse custo, né, mensal de repente contratar uma empresa profissional, mas o planejamento de uma marca vai muito além, né, de você ir lá e fazer um post. E a gente não pode ver como custo, é investimento isso. É a forma como o mercado vai te enxergar, que ela pode te colocar numa posição profissional ou amadora, e é dessa maneira que as pessoas vão te comprar. Então, você que está assistindo, como você está se vendendo, né? Que imagem que você está vendendo. Então... E até a questão de postura, né, Cris? A questão de como você fala com as pessoas. A gente está vivendo num mundo hoje que a gente tem que tomar cuidado com tudo que a gente fala. Exato. Ah, mas é um mundo chato? Não, é um mundo que está se adaptando. É um mundo que... E aí eu falo para muitos vendedores, eu falo, se você não for flexível, você não vende, cara. Você tem que ser flexível. Você não precisa concordar com tudo, porque nós temos nossas culturas e nossos valores. Mas eu preciso te respeitar. Então, eu não preciso concordar com o que você faz, com o que você é. Não, mas eu preciso te respeitar como ser humano, em primeiro lugar, e como cliente. Às vezes, um cliente que você não gosta muito da cultura dele, não sei, esse cliente vai fazer com que você bata a meta do mês. Ah, mas você está vendo só dinheiro? Eu falei, também. Só que eu preciso respeitar. E vai ser cada vez mais assim. Porque o mundo está indo para esse caminho, que a gente vai ter que respeitar todas as culturas, raças, credos, religiões. Mais uma vez, não preciso concordar, mas eu preciso respeitar em primeiro lugar. Isso é verdade. Bom, Renan, tem tanta pergunta boa que a gente quer fazer aqui para você. Espero que dê tempo. Mas assim, qual a principal característica, né, que um líder precisa ter? A liderança hoje, ela vem se desenvolvendo cada vez mais, né? Então nós tínhamos aí os líderes, que era o líder autocrático, que é o líder que é isso e pronto, e você não vai. O líder democrático, que é o líder que é o que a gente precisa, que é o que ouve, que é o escuta, né? Que é o que escuta, mas vamos todo mundo entrar em um consenso. E o líder liberal, que é hoje a empresa, na hora que você entra, ela não tem mais paredes, né? Não tem, é coworking. Então, o diretorzão, ele está sentado ali junto com a galera, porque ele está observando, ele está vendo. Então, as paredes e os muros estão sendo quebrados de separação entre gerente e funcionário, né? Então, isso é legal. Só que eu preciso tomar cuidado para não dar muito, para não liberar demais, né? Porque tem muita gente que não tem uma maturidade profissional para tomar desrespeita a decisões, né? Isso, exatamente. Mas o líder hoje, a primeira coisa que o líder ele tem que ter, a gente está na era da humanização, né? O que é a humanização? A humanização é eu me colocar no seu lugar. Tá? Eu entendo. Só que também eu preciso entender o meu lado como empresário, como líder, como gestor. E é uma coisa muito bacana, porque depois da pandemia, o tanto de treinamento que eu tenho feito para líderes. Por quê? Porque o líder... E aí o líder ele pode Começa no líder tudo, né? Começa ali. E aí o líder ele pode ser... Ele não precisa ser o gerente. Né? O líder pode ser o seu colega de trabalho. Ele é teu líder. Você tem ele como uma referência. Né? Só que eu tenho visto daí, nesses treinamentos que o líder ele tem que realmente ser mais empático. Ele precisa entender mais sobre pessoas. É importante isso, né? E aí tem gente que é mais da área de exatas, que fala assim, não, mas eu sou mais de número, eu não gosto de lidar com pessoas. Cara, você me desculpe, você vai ter que lidar com pessoas.
Eu sou veterinário, quero lidar com animal. Você vai ter que lidar com pessoas. Tem pessoas do contexto Tem todo. pessoas disso. Então, pessoas como diz Tiago Brunet, seja um especialista em pessoas. E esse é o segredo do sucesso que eu falo para os líderes, Cris. Quando você entende as pessoas, quando você começa a entender quem que é o Cristiano Pereira, tá, ele é uma pessoa, eu começo a fazer a tal da persona, né? E eu preciso fazer isso com os meus liderados. O líder ele tem que ter esse insight de olhar para cada liderado e entender quem que é a persona, porque às vezes a mesma coisa que eu falo para vocês dois, para a Cris pode parecer que eu sou grosso, mas para você foi não, para mim foi o objetivo. Natural. A mesma coisa dita para duas pessoas diferentes com personalidades diferentes. Porque cada um tem sua história, cada um tem sua vivência. Exatamente. A forma como eu vou absorver algo é diferente do que a outra pessoa às vezes vai entender. Né? E o líder hoje ele precisa ter essa sensibilidade. Né? Saber lidar com as ele pessoas. tem que saber, porque ele tá vindo com uma galera que eles precisam entender isso, né? Então, assim, mas eu não sei, então procure treinamentos. Mas eu não sei se é assim, então vai ler um livro, vai se aprimorar, vai procurar alguma coisa para você ser um líder de referência. Sim. A gente vive hoje na era do cancelamento, a gente sabe disso. E não é só cancelamento de artistas. Né? Uma coisa que eu posto no Instagram, aquilo, tô com 11 mil e poucos seguidores, aquilo ali pode fazer com que uma pessoa tome uma ideia, tome uma decisão. Influencia outras pessoas. Influencia outras a seu pessoas. respeito. Exatamente. Então eu tomo muito cuidado, às vezes, ali, mas também eu tenho que passar que eu sou uma pessoa que no domingo eu almoço com a minha irmã, eu fico lá, tomo uma tacinha de vinho, aquela coisa. Eu também não sou um robô, entendeu? Mas tem muita coisa que a gente precisa entender, né? Porque tem pessoas que te olham, Cris, e você é referência para elas, mas você nem sabe que você é uma referência. Então, assim, você sempre vai ser uma referência para alguém. O nosso primeiro podcast foi falado sobre isso aqui com a Sara, né? Olha. Ela citou o exemplo, quando ela me conheceu, ela foi na rádio lá, na Folha, a primeira vez, ela entrou no elevador, logo na sequência eu entrei, ela ficou olhando, falou, o Cristiano tá aqui, o cara, a gente não tem noção disso daí. É isso daí que você falou, né? Às vezes impacta na vida das pessoas e a gente não tem essa noção, essa percepção. E aí, olha, e é engraçado que eu fui fazer uma palestra numa escola particular de Londrina e o pai que estava assistindo foi meu aluno na faculdade. E aí é uma coisa muito 10, assim, né? Porque daí hoje ele me assiste não como aluno, mas como pai da filha dele que estuda lá. E ele me mandou uma mensagem, depois tão linda, nossa, muito obrigado, como sempre, dando vários insights, não só técnico, mas de vida. Né? Então eu acho que eu e minha esposa a gente vai prestar atenção em alguns detalhes, de comunicação entre pais e filhos nesse contexto, né? Mas é esse que é o nosso combustível, né? Quando alguém... A própria Sara fala isso pra Sara. A Sara deu o nome do meu podcast. Que legal. Sara fala assim, Sara, você é uma referência para mim em várias coisas. Temos muitas... Eu falo que a maior referência, a primeira referência minha foi meu pai. As pessoas falam assim... Eu falo assim, gente, pensa num líder na palestra. Aí o pessoal fala, né? Silvio Santos, Barack Obama, grandes líderes, né? E eu lembro que uma senhora falou assim, minha mãe. Falei, olha só. Então, assim, não precisa ser um famoso. Não. Minha primeira referência foi meu pai. De liderança, né? Então, as referências estão aí. E quando chega para nós isso, nossa, eu me emociono, eu choro, eu sou emotivo. Você é chorão? Eu sou chorão. É mesmo? Eu sou chorão, mas eu tento me segurar. Eu choro na sessão da tarde. Aproveitando isso, vamos para... Eu choro Pela na sessão 10ª da vez tarde. ele está assistindo aquele filme e está chorando no mesmo trecho do Existe filme. um filme que eu choro toda vez, Beleza Oculta, do Will Smith. Olha lá. E não dá, eu choro. E às vezes, assim, às vezes eu tento me conter, assim, e tal, mas eu já... A palestra do Londrina Mais, agora a última, foi uma coisa emocionante na hora que a gente terminou. Eu não consegui terminar do muito obrigado, comecei a chorar. Aí só passei o slide, falei, gente, isso tá bom. Tem que deixar também, né? Deixa rolar. Viu, mas vamos aproveitar que a gente tá conhecendo ele um pouquinho melhor.
Olha e só. a gente preparou algumas perguntas bem objetivas. Ai, meu Deus. Vamos sair do Vamos lá. profissional. Ó, Vamos para o pessoal. Bate bola, jogo rápido. É. Né? Não, mas são bem objetivas para a gente poder te conhecer, saber um pouquinho mais do Renan. Renan, frio ou calor? Ah, calor, né? Calor total. Calor. Suar. Não, suar não. Calor. Calor. Eu sou... Na beira da piscina. Pra mim, eu ia pro Nordeste uma vez por semana. Eu amo calor. Aliás, você não falou qual lugar que você mais gostou desses todos os lugares que você passou aí. Tem algum? Preciso falar. Salvador, Bahia, com certeza. Oh, gente. Ô, meu rei, Salvador é aquele estado, cara, é um negócio que, assim, apaixonante. Mas também eu não posso te dizer que São Paulo eu sou apaixonado, né? Né? São Paulo é uma cidade que me conquista todas as vezes que eu vou. São Paulo não dorme, né, gente? Não dorme. São Paulo é maravilhoso, mas Salvador foi maravilhoso. Salvador. Sol ou chuva? Sol, Praia ou campo? praia. Vamos de praia. Um docinho ou aquele salgadinho? Ah, um gostoso? salgado gostoso, uma Salgado. tortinha de frango. Hum. Eu sou do salgado. Eu não sou. Às vezes eu passo uma semana sem comer doce. Mas aí É. quando eu tenho vontade, eu preciso. É um Aí docinho. é um bolo, né? É, porque dizem que no salgado já tem uma glicosezinha ali, né? É. Mas eu vou no salgado. Ixi, Mais uma comidinha caseira ou você prefere comer em restaurante? restaurante. Gente, eu sou solteiro, eu moro sozinho, dá preguiça de cozinhar. É. E se eu falar isso, meu pai vai ouvir isso. Meu pai cozinha bem pra caramba. Ele vai falar, filho, não foi isso que eu te ensinei. Mas restaurante, né? Eu gosto muito. Tênis ou sapato? Sapato. Eu acho que sapato. Clássico ou casual? Clássico. As pessoas me olham assim e falam assim, nossa, mas eu sou muito tradicional, gente. Eu sou clássico, eu gosto... Eu tô com uma consultora de imagem agora, né? Então ela tá me vestindo. Ele tá chique, gente. Eu tô chique. Um beijo pra Que Noelle, isso. você é maravilhosa, com a loja Teodoro. Então, depois que eu... Pode fazer o merchan. Teodoro Noivos tá me vestindo com a Noelle, minha consultora de imagem, não só dos ternos, mas, por exemplo, a roupa que eu estou hoje foi Noelle que me vestiu. Olha. Né? Então, assim, e isso é uma coisa que a gente não presta atenção, mas como muda né, para nós homens, um terno, e isso eu percebi, porque a gente tá toda terça-feira eu tô lá com a Sara no nosso quadro e eu vou de terno e tal, e as pessoas perceberam, nossa, Renan, você tá diferente, como muda, né? Porque eu sou do preto básico, eu continuo gostando do casual preto básico. Mas eu sou clássico, gente. Eu sou um pouco mais tradicionalzão, assim, embora não pareça. Legal. Uma música? Cris, eu sou tão musical. Ai, meu Deus. Um estilo musical, então. Estilo, todos. Eu sou uma pessoa muito eclética, por também talvez ter passado por vários estados, eu gosto de tudo. Mas eu acho que você falou de uma música, agora acho que vem uma que é do Titãs, Epitáfio. É uma música que ela me faz pensar muito, assim. E um livro? Especialista em Pessoas, Thiago Brunet. Esse livro mudou a minha vida. Uma cor? Preta. Um perfume? Armani Code. Que chique. É, menino. O negócio é chique aqui. Não, o homem é bem vestido, bem cheiroso. Dá licença, eu vou embora. Gente, por isso que eu preciso de Cara, aqui, treinamento. pô. Eu preciso Comanda aí o resto aí do eu preciso podcast. pagar tudo isso. Bora. Pai. Pai. Ah, meu herói. Meu porto seguro. A pessoa com quem eu me inspiro. A pessoa com quem, na hora ali do desespero, eu falo assim, tá na sala do seu trabalho? Tô. Sai. Ligo, né? Pai é meu herói, minha primeira referência. Ixi, tantos adjetivos, né? E mãe? Mãe, saudade. Eu acho que ela foi uma mulher muito importante, assim, sabe? E uma mulher que na verdade, a personalidade, né? Eu tirei dela isso, né? Então, às vezes aperta, né, a saudade. Então, muito nova, 46 anos. Então, eu acho que nós tínhamos muita coisa para viver ainda, né? Sim.
Mas esse pouquinho de tempo que eu vivi com a minha mãe, acho que ela me ensinou tanto. Ela fez um bom trabalho. Ela fez principalmente uma característica que as pessoas falam da minha mãe. A minha mãe era muito de conversar, mas de amar os outros. A minha mãe, ela tirava do dela para dar para você. Então eu tive até que me segurar algumas vezes, porque eu tinha muita dificuldade de falar não. E a minha mãe, ela não sabia falar não. Então eu lembro que uma vez, não sei quem que foi, uma pessoa estava com Ray-Ban, né, que a mãe usava, e Ray-Ban A moça falou, nossa, Sandra, que lindo. Ela falou, você gostou? Toma. Meu pai olhou, você tá louca? Só R$700 o negócio dele. Não, deixa, desapegar. Então minha mãe gostava de ajudar muitas pessoas. Então eu pego isso muito dela, assim, né? Essa coisa de amar as pessoas e a intensidade. Eu sou muito intenso, né? Minha mãe era muito intensa com tudo. Então isso às vezes atrapalhava. Eu tento às vezes ter um equilíbrio com a minha intensidade. Porque se eu gosto, eu gosto. Se eu te amo, mas com intensidade. Eu faço aquilo, eu faço o que for por você. Né? Então, eu acho que é isso. Amor intensa, né? Você gosta da gente? Eu amo vocês. Ah, obrigado. Intensamente, Nós também. maravilhosos. Nós também. falando em amor, o que é amor para você? O que significa o amor para você? Amor para mim é cuidado. Amar é uma palavra muito forte, né? Eu não tive a expressão eu te amo dos meus pais, porque eles também acho que não tiveram dos avós. Só que eles me amavam de outras formas, com serviço, com e aí, chegou? Isso é amor. Chegou bem? Isso é amor. Então eles demonstravam muito isso. E amor, ele é cuidado. Eu acho que é você olhar para a pessoa e você realmente cuidar, amar, e às vezes passar por cima de muitas coisas também, né? Eu tenho ficado mais, não sensível, mas eu tenho compreendido melhor as coisas. E quem me ensina isso é o amor. Então, e a gente tem um mestre, eu falo que de todos os líderes, o maior líder da minha vida é Jesus Cristo. Então, falo que Jesus, para mim, sempre vai ser. Ah, mas eu não acredito. Eu falo assim, tá, mas para mim, Jesus é amor. E se a gente seguisse os exemplos de Jesus, a gente acho que nós estaríamos... Não é fácil, não é? Eu falo que pensar como Jesus é fácil, agir como Jesus não é tão fácil assim. Não é verdade. Não é? Se a pessoa te dá um tapa na sua cara, você vai dar outra face para ela? Não, você não vai fazer isso. Claro, de uma forma literal, mas é cuidado. E é Jesus também, porque eu vejo muito que Jesus é amor. E Deus, cara, Deus é uma coisa assim... Vai ser clichê se eu falar Deus é amor. Porque Deus é. Né? Então Deus não é uma pessoa, não, Deus é. Deus é... E eu converso com Deus não daquela forma que as pessoas... Não, vamos fazer uma oração. Não, eu falo, e aí, pai? E aí, papai? Como é que tá? Vai ou não vai? Eu tô fazendo a minha parte aqui. E assim, eu converso com ele como se fosse meu parça mesmo, né? Até esses dias um amigo me falou, você conversa com Deus assim? Eu falei assim, claro, Deus é meu pai, Deus é barreiras, né? É o papai amoroso, é o papai, né? Literalmente Amigo, o papai. né? Deus é... Não é desrespeitoso. Né? Não. E eu falo que aonde eu tô hoje e aonde eu vou chegar ainda... Todas as vezes que eu saio de casa, eu falo assim, Senhor, que o Senhor coloque os meus pés aonde eu jamais imaginaria estar. E parece que eu escuto. Eu falo assim, tô contigo, filho. Né? Então as pessoas perguntam dos meus anéis, né? Tem vários significados. Esse anel foi meu primeiro anel. E esse anel, toda vez que eu olho para ele, né? Aí faz uma passagem, né? Faz uma referência ao filho pródigo, que volta, que daí ele fala, tragam sandálias e um anel de ouro. Não é de ouro porque não tem condições ainda, tá, gente? Mas toda vez que eu olho para esse anel, eu lembro que é um compromisso que eu fiz com Deus, que Deus sempre estará comigo. Então, não tem como imaginar minha vida sem Deus. E quem não acredita em Deus, pensa um pouquinho, gente. Porque Deus, eu acho que quando você vê uma criança... Quando eu vejo um IP,
branco. Nossa. Eu falo, cara, é Deus. Eu vejo Deus em tudo. Eu vejo Deus em tudo. Então, Deus é amor. Maravilha. Bom, a gente gostaria de agradecer a tua presença aqui. Se pudéssemos, ia ficar aqui mais alguns minutos aqui, um tempinho mais gostoso aqui. Falo pouco, né, gente? Eu tento... Não, mas que bom, você deu uma aula aqui pra gente, viu? Com certeza. Bom. E gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo agora, para a gente encerrar o programa. Vamos lá. Primeiro quero agradecer mais uma vez. Fiquei muito feliz quando recebi o convite. Eu falei, nossa, gente, estou participando dos podcasts daqueles dois lá. Eu já estou entrando num patamar legal aí, hein? Profissional. Mas eu acho que a mensagem que eu quero deixar é uma mensagem mais emocional mesmo, né? Eu tenho minha parte profissional, só que às vezes o meu lado emocional ele fala muito mais alto e é isso que ajuda, né? Mas a mensagem que eu quero deixar hoje, e essa mensagem para todo mundo que vai ver o podcast, para os meus clientes, para os meus alunos, para os meus futuros clientes, que eu sei que vocês vão me contratar ainda. Mas a mensagem é: olhe as pessoas com amor mesmo, com um olhar de compaixão em tudo que você fizer. Então, veja essas pessoas não só como uma máquina, veja essas pessoas não só como um funcionário, mas veja essas pessoas como alguém que está ali, que tem problemas, que tem situações difíceis, mas que essa pessoa ela pode te ajudar muito. Então, tenha o olhar que Jesus teve com as pessoas, tenha um olhar de compaixão. Isso vai mudar a sua vida. Muitíssimo obrigado. Prazer ter você aqui. Muito bom mesmo. Muito obrigado. E para você que ainda não segue o nosso canal, se inscreva, dá um like, comenta aqui. Também a gente gostaria de saber se tem alguém que vocês gostariam que a gente entrevistasse e estivesse aqui nesse momento para vocês conhecerem um pouquinho mais. Obrigado, Renan. Obrigado. Obrigado, Renan. Tchau, gente. Obrigado, pessoal. Obrigada. Tchau. Cristiano Pereira e Cris Magaldi agradecendo a sua audiência. Até mais.